Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje é um sábado bem ensolarado, graças a Deus. Fazia tempo que não fazia um sol gostoso, né, gente? Bom, eu acabei de acordar, como vocês podem ver essa cara aí de sonolência. Ontem cheguei muito tarde do terreiro, gente. Quando a gente tem gira na sexta-feira, no sábado a gente levanta um pouco podre, sabe? Então, hoje eu vou pegar para fazer um desafio. Na verdade, eu quero fazer aqui, fazia tempo que eu queria fazer, então eu resolvi fazer esse final de semana. Tá um pouco mais tranquilo, entre aspas, tem bastante coisa para fazer de dona de casa, mas eu vou fazendo ao longo do dia. Eu quero ver se eu consigo ler por 24 horas e queria fazer esse desafio aqui no canal. Espero que vocês gostem. Como eu falei, hoje é um sábado, então eu tenho bastante coisinhas para fazer aqui em casa, lavar roupa, organizar a casa, fazer almoço. E ao longo do dia eu vou colocando no cronômetro, vou lendo, assim, sempre que for possível parando, vou lendo um pouquinho e quero compartilhar com vocês esses momentos de leitura. Eu escolhi, gente, para ler nesse vlog na verdade diz que é uma série, mas não é uma série, dei uma pesquisada, faz um tempo que eu tenho eles aqui na minha estante, que são esses dois livros aqui, ó, que eu vou mostrar melhor pra vocês aqui. Que, na verdade, é a série Amor em Jogo, da Simone Wells, não sei se é assim que fala. Ele é um livro publicado pela Globo Livros, ó. Bonito livro. Ele não é um livro muito grosso, um tem 296 páginas e o outro tem 300 e pouquinhas páginas. A série é composta somente por 2 livros mesmo. E pelo que eu entendi, um livro não complementa o outro, ou seja, você pode ler eles individualmente, tá? Vai contar a história de 2 casais distintos aqui, que provavelmente devem fazer parte do mesmo cenário, mas não se unem um livro ao outro, pode ler independente, tá? Então, faz bastante tempo que eu tenho essa série aqui na minha estante. O segundo é esse daqui, ó, A Garota Dele. Então, é Amor em Jogo e A Garota Dele. Começa pelo Amor em Jogo, que é o primeiro livro. Mas, como eu falei, é a sequência da duologia, né? Isso não quer dizer que eu não possa ler independente. Posso começar por esse se eu quiser, mas eu vou começar pelo outro, tá? Eu dei uma pesquisadinha. Ele é um livro que foi publicado em 2016, bastante tempo, né, gente? Eu tenho eles há bastante tempo aqui na minha estante, gente. Eu queria muito ler, né? Eu queria fazer esses desafios aqui no canal justamente por causa disso. Eu tenho diversos livros aqui que eu preciso desempacar, né? São livros de anos atrás que eu comprei na minha era 100% leitora, né? Não que eu não seja, mas antigamente eu tinha menos coisas, né, na cabeça, mais tempo livre, e eu conseguia ler mais, né, gente? Então, depois a gente vai virando adulto e as coisas vão ficar mais complicadas, vai ficando menos tempo, né, de leitura, a gente vai dividindo a nossa vida em vários momentos, enfim. Amo ler, vocês sabem disso, e aí vim aqui propor para vocês me acompanharem nesse desafio de 24 horas lendo. Vou descer agora, vou tomar um café, vou colocar roupa na máquina, né? Dia a dia de dona de casa. Enquanto isso, eu vou tomar um cafezinho. E aí, eu vou já começar a ler um pouquinho. Quero ver se eu leio pelo menos até umas 10 horas, 10 e meia. E aí, depois disso, eu vou começar a fazer o almoço. E nesse meio tempo, eu vou estar estendendo roupa. Enfim, gente, vou fazer coisas de dona de casa aqui. Não vou mostrar pra vocês, não. Mas sempre que eu for parar pra ler, eu gravo um pouquinho e depois eu venho contar para vocês também o que tá se passando aqui nesse universo dos livros. Escolhi, a princípio, somente os 2. Se eu conseguir terminar de ler esses 2 aqui, em menos de 24 horas, aí eu inicio algum outro aqui no vlog com vocês, tá bom? O intuito desse vídeo realmente é ler por 24 horas. Lógico que não serão 24 horas ininterruptas, porque eu não tenho condição de fazer um vídeo desse, eu tenho que parar para fazer outras coisas, né? Tenho que fazer comida, marido vai vir almoçar, as crianças também, né? Então, não tem como. Gente, eu só tenho final de semana para organizar minha casa e serão esses momentos aqui que eu farei isso, né? Sábado e domingo. Mas sábado e domingo, teoricamente, são dias mais tranquilos, eu não tenho uma rotina louca de trabalho, né? Para cumprir, então eu consigo aí tirar alguns momentos do meu dia para fazer essas leituras tranquilamente,
tá bom? Então, espero que vocês gostem e vem comigo ler. Ontem foi dia de terreiro, então quando é dia de terreiro, gente, que a gente trabalha lá no terreiro, a gente não consegue fazer janta, né? É muito corrido, eu chego do serviço, o Beto também, daí a gente tem que organizar alguma coisa pra comer, porque a gira acaba tarde e a gente chega assim, tipo, varado de fome. Tipo, varado mesmo. Eu não sei o que acontece, mas pós-gira, gente, é uma fome enlouquecida. Então a gente fez hot dog ontem, ó, que vai ser o meu café e o bom e velho cafezinho aqui. Vai ser esse meu café da manhã. Enquanto eu tô aqui comendo, eu vou iniciar então primeiro o volume Amor em Jogo, juntinho com vocês. Então bora, vamos comer e ler. Olha que delícia! Parei um pouquinho o cronômetro aqui, gente, que eu tô aqui, ó, no capítulo 3 do livro. E deixa eu compartilhar com vocês, olha que legal, eu encontrei um erro no livro, né? Aqui é o capítulo 3, aí eu tô aqui, né? Falei assim, será que eu consigo ler mais um capítulo, pelo menos antes de fazer o almoço? Porque já tá quase na hora de eu fazer almoço. E pra minha surpresa, gente, tem um capítulo 3 seguido de um capítulo 3. Erraram o número, porque aqui, ó, a gente já tem o 5, tá vendo? Então, aqui deveria ser o 4. E eu tô no 3. Vou ler até aqui, ó, o suposto 4, para depois dar uma paradinha para fazer almoço. Mas eu queria só mostrar para vocês que teve um errinho aqui no livro, na diagramação, né? Aliás, a diagramação desse livro é muito boa, viu, gente? Ele é um livro pequenininho, mas a diagramação dele, ó, é bem confortável, tá vendo? Tô gostando da história. Depois eu venho contar um pouquinho sobre o enredo do livro para vocês. Gente, eu já li por 1h37, ou seja, quase 2 horas, 1h30 de leitura. Dei uma paradinha aqui agora, que a máquina já parou e eu vou estender a roupa. Eu já dei uma organizada na casa, pelo menos aqui embaixo, lá em cima ainda não mexi. Eu moro em Sobrado, então tô organizando aos pouquinhos e lendo, né, gente? Já li, vocês viram aí por 1h30. Já organizei a cozinha, já fiz almoço, não estou com fome, são quase 2 horas da tarde e, gente, tá fluindo, tá? Eu tô sem marcador aqui embaixo, eu não quis subir pra pegar, mas já cheguei aqui, ó, na página 100, tô no capítulo 15, o livro tá fluindo, a leitura é uma leitura jovem, o cenário aqui se passa numa faculdade, onde existe um time de futebol americano. Vamos conhecer, então, o nosso protagonista, o Derek, e a nossa protagonista, gente, o nome dela é muito difícil, ela é conhecida como Ashley, Ash, né? O pessoal chama ela de Ash, mas o nome dela, gente, é Ashton. Eu chamo ela de Ash, porque fica muito mais fácil. Aqui no livro ela também é chamada de Ash. Sei que esses nomes esquisitos, né? Mas enfim. O que acontece? O Derek, gente, ele tá vindo lá de... Como é o nome da cidade dele? Chicago? Agora esqueci. Ele tá vindo da Califórnia. O pai dele trabalha na Marinha e casou-se com uma mulher 14 anos mais nova, que é a irmã da Ash. Eles acabam descobrindo isso no meio termo aí, porque ele é expulso da escola que ele estuda, que é um colégio interno, lá na Califórnia. E aí ele se vê do dia pra noite sendo expulso, porque ele é um cara muito arteiro, faz diversas coisas que não pode, tá? E ele é expulso dessa escola. E automaticamente, essa madrasta dele aqui, ele perdeu a mãe quando ele era menor, né? E o pai casou novamente com outra mulher. Então, ele com essa mulher da esposa do pai, o pai tá lá na Marinha, tá por 6 meses afastado de tudo e ele fica com ela. Ele mora nesse internato aí, né, esse colégio interno, só que como ele é expulso, ele se vê obrigado a segui-la para onde ela vai. Ela tá no momento que ela encerrou o contrato de aluguel dela ali e tá voltando para casa do pai depois de 14 anos que ela foi embora. E aí, gente, ela volta para casa do pai e leva o Derek junto com ela. O Derek e a Ash são os protagonistas do livro.
Então ele volta lá para Chicago, que é a cidadezinha onde a madrasta dele mora, e vai retomar a vida dele lá. A gente está no momento do livro em que o pessoal está no momento de férias da faculdade. Então ele, como foi expulso, está sem estudar e vai se dar conta aqui e conhecer a Ash, que é a nossa protagonista. A Ash é irmã da madrasta do Derek, e os dois meio que têm um encontro inusitado ali, né? A primeira apresentação deles ali é um pouco inusitada no momento, é muito legal, não vou falar para não dar spoiler, mas eles se conhecem e agora eles estão convivendo ali dentro da mesma casa. A Ash tem namorado e acabou de ser nomeada como capitã do time do futebol americano. Ela é a única mulher do time, o resto é tudo homem. E ela namora com uma das estrelas do time, que não recebeu muito bem essa informação aí, que ela é a nova capitã, ficou meio com o ego ferido ali, e eles não estão com relacionamento lá, essas coisas. E o Derek, gente, é um menino de 17 anos, é um livro bem jovem, adolescente. O Derek, como ele foi expulso da escola, tá tendo que retomar a vida dele novamente, ele tá fazendo diversas coisas aqui para ocupar a cabeça e lidar com as dificuldades, né, de não ter o pai presente, de ter perdido a mãe, de ter acabado de ser expulso da escola em que ele estudava. Ele tá no último ano, se eu não me engano, então ele precisa se formar aí para seguir a sua vida adulta. E como ela foi eleita capitã do time, lá na cidade deles, eles costumam fazer esses trotes aí, né? E acabaram de encher a casa dela, gente, de mods, né? Encheram os mods de ketchup, né? Os absorventes, e penduraram no jardim inteiro dela. Então eu tô no momento do livro em que os amigos dela estão tentando descobrir quem foi para poder revidar. E o Derek, ele entende bem dessas artimanhas, porque ele é um cara que só faz arte, só faz essas coisas assim que não são muito bem conceituadas. E ele meio que tá tentando ajudar ela, mas por baixo dos panos sem ela saber. E detalhe, ela não suporta ele, tá? Ela acha ele brega porque ele é sulista, né? Então ele usa botas, ele é meio cowboy, tem um sotaque, mas é aquele cara lindo, com um tanquinho, muito irreverente, muito mulherengo, que gosta de ficar falando coisas para conquistar as mulheres. E aí, óbvio, as mulheres amigas delas vão cair de cabeça ali, em cima dele ali, e ela meio que vai ficar ali, mas já entendi o recado do livro, que provavelmente ao longo do livro deva rolar alguma coisa entre eles aí. Tô na página 100 do livro, então. É basicamente o que eu vou poder falar para vocês agora, que já rolou aqui. E tô gostando, a leitura tá bem fluida, tá fluindo bem. Acredito que com 1 hora e meia de leitura eu consegui ler 100 páginas, pode ser que eu termine ainda hoje, vamos ver, né? Vai depender do decorrer do dia aí, porque daqui a pouco meu marido chega para almoçar, e aí as crianças também chegam, e aí acabo tendo um pouco menos de tempo para ler, porque eu tenho que dar atenção para eles também. Mas é isso, vou estender roupa agora e depois eu vou retornar para a leitura novamente. Só queria atualizar vocês aí sobre o andamento desse livro. Acabei, gente, acabei minhas responsabilidades de adultos, de donas de casas. Agora eu vou subir. Olha que sol lindo, gente. Não dá nem pra ver, mas tá um sol gostoso hoje aqui, graças a Deus. Agora eu já tô subindo aqui, ó, com os meus livros, com o meu cronômetro no iPad, e o Paçoca já subiu, que ele vai ser meu companheiro de leitura lá no quarto agora. Tá calorzinho hoje, queria ir pra uma praia, mas meu marido foi jogar bola, ele chegou do almoço e foi jogar uma bolinha pra relaxar, e agora eu vou aproveitar pra relaxar também, ver se eu consigo terminar meu livro. Eu estendi roupa, aproveitar o sol, 2h e pouco da tarde, 2h e pouco, quase 3 horas da tarde. E vou subir agora pra organizar meu quarto, porque eu ainda não organizei, né? Não arrumei cama, nada. Vou deixar meu banheiro de molho, enquanto eu leio mais um pouquinho. E é isso. Vamos ler, gente, vamos ler. Aproveitar a tarde pra ler, agora tem bastante tempo pra ler. Espero finalizar esse livro ainda hoje. Hoje é um sabadão, então, quem sabe eu finalizo esse hoje e já começo outro amanhã, né? Porque hoje é sábado também, é dia de aproveitar um pouquinho pra relaxar. Aqui tá tudo limpinho, tudo organizado. E é isso, vou subir. A Paçoca já subiu já. Então, bora, gente. Bora ler. Gente, fiz uma paradinha agora. Agora são 5h32 e eu tô com 2h e 39 de leitura. Fiz uma paradinha agora aqui, porque eu não almocei, né, gente? Eu ainda não almocei. São 5h e pouco da tarde, eu não comi, não tava com fome, tava empolgada na leitura, fazendo as coisas também. Lavei meu banheiro, organizei meu quarto,
super lisa agora. Tô aqui na página 198, ó. Falta bem pouco agora, faltam 156 páginas para eu finalizar. Acredito que eu consiga terminar ainda hoje. E, gente, avançando um pouco na leitura aqui, eu consegui entender um pouquinho da vida dele, né, do Derek. Ele perdeu a mãe pro câncer, né? Então, ele muito diferente da vida que ela tem. O pai dele tá na marinha, tá lá no meio do mar, né, gente? Tá sem contato, vai ficar lá por 6 meses e ele não tem contato com o pai. Então ele só tem a convivência com a madrasta, né? Mas é muito bonito de ver a forma como ele fala da mãe, né? Porque ele perdeu a mãe pro câncer, ela teve um câncer, se eu não me engano, de pulmão, nunca fumou, teve um câncer de pulmão e morreu, né, gente? Então ele acompanha todo o processo da mãe dela da mãe dele de quimioterapia. Então ele relata isso no livro, é muito bonito de ver o amor que ele tem pela mãe dele, e como ele gostaria de vivenciar mais momentos com a mãe dele, ele não pode mais, né? E ao contrário dela, né, que a mãe parece que abandonou ela, quando ela e a irmã, né, que no caso é a madrasta dele, abandonou os dois ali, inclusive o pai, e foi, né, gente, não queria ter a responsabilidade de ser mãe, de ser esposa, e abandonou, né, os filhos, né, e o marido, e foi embora. Então ela não teve uma família, né, e ela tenta provar pro pai dela o tempo todo o quanto capaz ela é, porque assim, o pai dela era um jogador de futebol americano, jogou na liga da cidade deles e levou, né, alavancou o time aí numa posição muito boa, vencendo o campeonato. E ela se envolve com esse esporte para tentar impressionar o pai, para tentar chamar a atenção do pai, né? Porque ela nunca teve isso, ela separou da mãe muito, muito pequena, depois a irmã foi embora também para viver a vida dela e largou ela com o pai. Então, a todo momento, ela tenta chamar a atenção do pai. E ela não consegue, né? Pelo menos até o momento que eu tô lendo aqui, ela não consegue. O pai é super desmedido, ele não dá atenção, é um cara super grosso. Provavelmente deve passar por diversas frustrações, inclusive a do abandono, né? E eu tô no momento aqui que os dois começaram a se relacionar de forma melhor. Já rolou um teleco-teco aqui, que eu não vou contar. E tô amando. Depois eu venho trazer o desfecho aí pra vocês. Vou comer alguma coisa que eu tô morrendo de fome. Gente, meia-noite e 16, meu Deus do céu. Pior que eu não tô com sono, mas já vou dormir, gente, porque amanhã eu vou acordar um pouquinho mais cedo pra aproveitar mais o dia também, né? Pra aproveitar as leituras, aproveitar o dia. Eu li, deixa eu pegar aqui, por 4 horas e 49 minutos, quase 5 horas de leitura hoje, hein? Um sábado que eu fiz diversas coisas. Ainda tirei um tempinho agora à tarde, vocês viram aí agora à noitinha pra gente comer umas besteirinhas e assistir um pouquinho de série, que eu tô finalizando aqui inclusive. E depois tomei banho, a gente ficou aqui assistindo dorama, eu e meu marido. E aí a gente aproveitou umas 3 horinhas aqui na frente da televisão. E aí ele foi deitar umas 10 horas mais ou menos. E eu fiquei aqui até agora. Agora são meia-noite e 17. E, gente, falta só isso aqui para eu finalizar o livro. Falta menos de 100 páginas agora, porque eu tô na página 273, exatamente no capítulo 44 do livro. Ó. 44 do livro, e esse livro tem 356 páginas, então falta menos de 100 páginas para eu finalizar. Tô gostando bastante, depois eu vou trazer minha conclusão para vocês, porque eu acho que eu já falei bastante desse livro, e aí eu não quero dar spoiler agora, né? E depois eu vou trazer um resuminho no finalzinho. Como eu disse para vocês,
Já tá tarde, então eu vou parar por aqui hoje. Vou finalizar essas menos de 100 páginas amanhã. Aí eu venho comentar com vocês sobre essa leitura. E já começar a próxima leitura, né, gente? Que é A Garota Dele, que é a sequência desse daqui. E ver se eu consigo finalizar esse vlog de 24 horas amanhã. Vamos ver. Ou se ele vai se estender, porque eu acredito que se eu ler o próximo depois desse aqui tão rápido quanto eu li esse, gente, se for tão bom quanto esse com certeza eu vou ter margem dentro dessa hora para ler mais algum outro livro, porque amanhã é domingo, é um dia também que eu tô em casa de boa. Então, eu quero aproveitar para finalizar isso aqui, já começar o outro e tentar terminar ele amanhã. Porque daí, por mais que esse vlog vá até segunda-feira, as 24 horas não tenham sido completas, né? Porque eu não tô lendo ela ininterrupta. Então, pode ser que o tempo de leitura para acabar as 24 horas cabe lá para segunda-feira. E aí, segunda é um dia que eu não tenho um dia tão livre, né, gente? Um dia que o dia é mais corrido, trabalho, enfim. Então, provavelmente eu devo finalizar na parte da noite, isso se não estender até terça-feira. Espero que não. Então, amanhã eu vou tentar ler o máximo de horas possíveis para eu finalizar essas 24 horas no máximo na segunda-feira e finalizar os livros, que é a minha intenção aqui de começar esse vlog. Finalizar os livros e matar o máximo de livros possíveis da minha estante. E é isso, tô começando a me dar um soninho, eu vou deitar, meu marido já tá dormindo, os meninos também já estão dormindo, então, bora descansar, gente. Eu volto amanhã aqui pra falar com vocês, tá bom? Quando eu finalizar essa leitura aqui. Bom dia, gente. Bom dia. Domingo. Hoje, acabei de tomar café e tô com um pouquinho de sinusite. Ontem já tomei um remédio ontem à tarde pra sinusite, deu uma melhorada. E aí acordei com a sinusite ainda atacada, porque demora, né, gente, pro remédio fazer efeito, pra inflamação cessar e tal. E aí tomei o remedinho, tô com um pouquinho de dor de cabeça aqui, sabe? Mas eu sei que é sinusite. Vou voltar pra minha leitura, porque tá muito longe da hora do almoço. Eu acabei de acordar, gente, mas é umas 9 horas agora. E falta pouquinho desse aqui pra eu acabar, pra eu começar o outro. E como eu falei pra vocês ontem, fiquei até quase 1 hora da manhã aqui lendo. Quase 1 hora não, era meia-noite e 16, né? Que eu falei com vocês. E até que acordei cedo hoje, eu acordei era 8h05, daí fui organizar lá em cima, o quarto e tal, né? Descia mais algumas roupas pra bater. E agora, como falta muito ainda pra hora do almoço, eu não vou mexer com isso agora. E a casa ontem eu já organizei, hoje eu vou tirar o dia pra ler o máximo que eu conseguir. E tá um sol muito gostoso aqui, tá bem calor, bem calor. Fazia tempo que não tinha um calor tão gostoso assim, que a gente tava passando por um frio bem tremendo, né, gente? Só frio, 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 nossa, quem que aguenta? E agora, gente, eu vou retornar a leitura, vou colocar no cronômetro aqui e finalizar essa leitura aqui, que eu tô gostando bastante. Depois eu venho contar pra vocês um pouquinho sobre o livro. E aí a gente começa o outro livro também, tá bom? Então, bora ler. Uma ilusão. O que os olhos veem, os ouvidos ouvem, a mente acredita. Tá? Então é o seguinte, se segura. Bom, gente, como vocês viram aí, eu finalizei o livro. Vou mostrar o horário pra vocês. 7 horas, então, e 1 minuto para ler o livro de 356 páginas. Comecei ontem e terminei ele hoje, domingo. Agora são 11h38, aqui ó, 11h38 da manhã. E eu vou começar A Garota Dele. Mas antes, preciso finalizar aqui e dizer que foi uma leitura incrível. Acho que até onde eu tinha falado pra vocês, eu tava falando que tava rolando uma guerra aqui por questões de espaço, né, talvez posição. Como eu disse pra vocês, ela namorava um cara e esse cara era um cara escroto, né, gente? Era um cara que só se importava com ele, só olhava pro próprio umbigo. Ele queria muito a posição de capitão do time e quando ela foi eleita, não por privilégio, mas por capacidade, ele meio que não gostou, né? Então, acabou que os dois terminaram e depois acabou rolando alguma coisa entre ela e o Derek aqui no livro e tal. Foi um romancezinho bem leve, gostosinho. Mas assim, a trama não envolve só isso, né? A trama envolve que
coisas familiares, traumas familiares que ele tem em relação ao que ele passou com a mãe, né? A mãe teve câncer, então isso traumatizou muito ele, porque, gente, no momento em que ele tava num treino de futebol, porque ele era o cara, ele jogava muito, ele era muito visado, muito conceituado, e no momento em que a mãe dele falece, ele estava jogando. E isso pesa muito na vida dele, nas decisões que ele toma, porque ele não pôde se despedir da mãe. E isso a gente sabe que tem um peso muito grande, né? Então, fala muito sobre família aqui também, né? Ela vivendo o abandono dela por conta da mãe, por conta de não ter o apoio do pai. Então, assim, foi uma história muito gostosa de ler, uma trama muito envolvente. Eu não consegui parar de ler o livro. Eu li, eu acho que eu li até rápido, né? Em 7 horas aí, mas parando, né? Fazendo as minhas coisas. Foi uma leitura muito fluida. A narrativa da autora foi muito. Cara, foi muito gostosa, assim, não tem palavras pra falar. Adorei a escrita dela, foi o primeiro livro que eu li dessa autora, gostei bastante. 5 estrelas, eu gostei muito, gente. Eu acho que, assim, eu gosto de livros que me prendem, que às vezes me chamam pra leitura, porque às vezes a história não tá indo tão legal, não tá desenvolvendo, não tá me trazendo aquele prazer, né, de ler. E aqui, gente, sinceramente, eu tive vontade de largar tudo pra só ler. Além dos capítulos serem bem curtinhos, aqui a gente tem 40 e poucos capítulos. Deixa eu ver qual foi o último. O último capítulo foi de 2, 3 folhas, assim, gente, o capítulo, sabe? Muito, muito pequenininho. Ó, 56 o último capítulo. E o livro é bem curtinho, então, assim, foi muito gostoso de ler por esse motivo também. Espaçamento, a diagramação. 5 estrelas, sem dúvida. Terminou a história muito bem também, alguns problemas foram solucionados, caminhos foram dados aqui que a gente não vai saber porque não tem continuação desse. Eu queria muito que tivesse, porque eu gostaria muito de saber o que vai mais à frente dessa história, dessas relações que foram criadas aqui, mas tô feliz, gostei bastante do final do livro. E agora, né, vamos começar o segundo dessa série, que na verdade é uma série, gente. Só que acho que aqui no Brasil só foram lançados 2 livros. Então, aqui, pelo que eu entendi, é a história de um outro casal. Eu não sei de qual casal vai ser, não li. Ah, é do Vic Salazar, tá. Então, o Vic, ele é personagem daquele livro ali, do enredo daquele livro. E eu vi na internet que primeiro a gente tinha que começar a ler esse, pra depois ler esse aqui. Então, por isso que eu comecei por esse, tá? Então, aqui vai contar a história do Victor, que é um grande amigo da nossa protagonista aqui, que joga, inclusive, com ela no futebol americano. E é isso, gente. Eu vou iniciar agora, tá? Agora são 11h42. Vou iniciar esse aqui. E depois eu venho contar pra vocês um pouquinho. Vou ver se eu consigo adiantar bastante a leitura hoje, pra não precisar finalizar esse livro amanhã. Mas eu não sei se vou conseguir, gente, porque, né, metade do dia já foi. Tava parando pra fazer outras coisas também, fui colocar roupa no varal, comida. E agora eu vou pegar esse daqui e vamos ver quanto que eu consigo ler hoje, né? Quero chegar ao máximo que eu conseguir pra finalizar esse vlog, no máximo, mais tardar amanhã, tá bom? Então, bora começar essa leitura comigo. Vamos de update de leitura, gente, porque assim, acho que a última vez que eu apareci aqui foi 11 e pouco da manhã, e agora já são 5 horas da tarde, 5h10 pra ser mais precisa, e eu já li por 11 horas e 20 minutos. Caramba, gente, passa devagar, né? É o meu primeiro vlog de leitura 24 horas lendo, tô muito feliz, muito satisfeita, consegui finalizar um livro
com 7 horas, o que me fez muito feliz, porque a intenção de fazer esse vlog foi realmente desatolar alguns livros. E na segunda leitura falta só isso. Vocês acreditam? Nossa, eu tô muito feliz, gente. Tô aqui na página 222, esse livro vai até a página 296, então faltam menos de 100 páginas para eu acabar. E eu vi que eu não vim falar sobre eles aqui com vocês, sobre ele com vocês. E eu vi que eu não vim aqui falar sobre ele com vocês, né? Aqui, gente, no mesmo ambiente que se passa Amor em Jogo, é numa faculdade, lá no Fremont, que é uma cidadezinha de Chicago, tá? Então aqui a gente vai acompanhar a história de dois personagens que são amigos do casal daqui. E a gente vai conhecer um pouquinho da história deles. Então a gente vai conhecer o Victor aqui. O Victor, gente, ele é mexicano, foi morar com a família ali. O pai se estabeleceu na cidade como um investidor. É um pai bem rigoroso, bem rígido, que cobra muito dele. Ele é bem, assim, até o momento aqui da leitura, e ó, falta bem pouco pra me acabar, eu não vi ainda uma cena de afeto com o filho, tá? Então ele é bem difícil de lidar, é um pai bem, cobra muito dele, sabe? Cobra que ele seja um cara mais maduro, cobra que ele seja um cara que vá atrás de estudos para que ele tenha uma situação de vida melhor, né? Pelo que eu entendi aqui, a mãe dele não convive com eles ali. Ela foi pro México, voltou pro México lá para cuidar dos pais e não voltou, não retornou, não tem intenção de retornar, então a gente provavelmente não vai ver a presença da mãe aqui. E o Victor, ele é um cara que ele já tem esses traumas, né? Porque o pai é super rígido com ele, não aceita as escolhas dele, não aceita que ele quer viver de forma simples. Ele trabalha numa mecânica, o pai não aceita esse emprego dele. A mecânica é de uma prima deles, então é um negócio de família. Ele gosta, é o que traz alegria, felicidade pra ele. Ele se conforma em ganhar pouco e viver feliz assim. O pai não aceita, né? Pelo pai ser um investidor e ser muito bem renomado na cidade ali, ele quer que o filho tenha o mesmo caminho e o filho não quer. Então isso revolta muito o pai em relação a ele e faz com que a convivência dos dois seja uma bosta, sabe? E aí ele acaba indo pra mecânica como uma forma de fugir dessa realidade. Além do que, ele tem duas irmãs, são gêmeas. Uma é um anjo, a outra é um diabo, entendeu? A outra dá muito trabalho, ele tem que ficar sempre corrigindo, sempre se metendo em briga por conta dela. É uma convivência bem difícil, ela bate de frente com ele por ele ser o mais velho, por ele tentar tomar a frente aí da posição do pai, que o pai só quer trabalhar, não quer saber de nada, deixa as meninas correrem livre. Uma é super inteligente, super estudiosa, não dá trabalho nenhum, mas a outra é o oposto. Isso traz muitos problemas aqui pra ele, né? E ele é jogador também, né? Ele joga aí no mesmo ambiente do primeiro livro, jogador de futebol americano. É muito bom no que ele faz, na posição que ele joga. São nomes bem esquisitos, gente, mas pra quem não tá ali inserido é de boa, né? Mas assim, ele... O enredo do livro, gente, se passa... Ele gosta da melhor amiga, ele gosta da namorada do melhor amigo. E esse enredo se passa aqui no livro, né? Contando um pouco da história dele, um pouco da história da outra personagem, que eu já vou falar sobre ela. E basicamente é isso, vai ter um acontecimento aqui no livro que vai ser muito triste, eu fiquei muito triste. Foi uma passagem bem breve, mas muito triste, não posso falar que vai ser spoiler. Mas enfim, contei um pouquinho dele, vou falar um pouco dela. A Mônica, ela, diferente do Victor, ela tem uma família muito bem estruturada, tá? Os pais que amam ela de paixão, que dão tudo pra ela, que dão uma condição de vida muito boa. Ela é líder de torcida do time deles, então ela fica envolta ali, né, com as danças, nos jogos, enfim. Ela também namora com o Trey, que é o melhor amigo do Victor, né? Só que assim, o Victor, o Trey, que é namorado dela, ele é muito inteligente, ele é muito esperto, ele corre atrás das coisas. Tem um pai e mãe que apoiam muito ele também, mas por ele ser tão obcecado em ser o melhor filho, em ser o melhor jogador, ele acaba se envolvendo com algumas coisas ilícitas ali, né, pra manter o foco na cabeça dele. E isso acaba trazendo um problema pra ele depois, né. Os dois têm uma relação muito legal, só que o Trey também trai ela, e ela não sabe, ela vai descobrir isso muito tempo depois, o que acaba afetando um pouco a relação dos dois ali. E aí, quando tem esse acontecimento no livro aqui, no momento da história,
que se deu mais ou menos aí na página 156, né? Os futuros, eles se mudam, se modificam, tanto o do Victor como o dela. E aí, onde o livro agora, no finalzinho, vai se desenrolar. Falta muito pouco para acabar. É uma história muito bonita, né? Apesar dela ser uma filhinha de papai, né? Ela pensa, sim, em ter algo que ela possa se sustentar, correr atrás, porque todo mundo vê ela como uma princesinha. Mas não, ela não quer ser vista assim, né? Então, é uma história legal, tô gostando bastante, tô próximo do fim de acabar. Assim como o outro livro, essa história tá muito fluida. Eu li assim, ó, gente, no piscar de olhos. Eu li muito rápido. Eu achei que esses dois livros renderam muito pra mim. Eu acho que foram ótimas escolhas pra eu fazer esse meu primeiro vlog de leitura. E já já eu volto com o final desse livro, porque provavelmente eu vou terminar ele hoje, tá? Gostei bastante da didática da autora, a forma como ela colocou aqui em pauta todos os assuntos importantes, tanto como droga, como comportamento entre pais e filhos. Nos dois livros tem essa temática de você, por ser um livro jovem adolescente, a cabeça dos personagens aqui é muito madura, é muito madura para a idade que eles têm aqui, que é a média de 17 anos. Então, eu tô gostando bastante. Vamos ver se vai ser 5 estrelas também, igual esse aqui. Depois eu volto pra contar pra vocês, tá bom? Eu tô acabando já. Ai, gente, acabei. Que livro lindo. Nossa, que livro lindo, gente. Não, sério. Ó, acabei aqui com 12 minutos. Ou seja, gente, metade da hora, né, de 24 horas. Então, eu ainda tenho mais 12 horas de leitura para completar esse vlog e com certeza eu vou ler outros livros. Gente, sério, quando eu comecei esse vlog, eu não imaginei que eu fosse ler. Eu achei que eu fosse levar mais tempo, sabe, para ler, até porque eu não consigo me dedicar à leitura 100%, né, a todo momento. Então, eu realmente imaginei que eu fosse levar muito mais tempo para ler os dois livros. Ao todo foram mais de quase 600 páginas, 600 e poucas páginas. Então, assim, eu tô muito feliz. Mais de 600 páginas, né? Tô muito feliz por ter conseguido finalizar os dois livros. Feliz ainda mais, porque esse vlog rendeu muito. Eu precisava muito ler, desempacar alguns livros e vou continuar esse vlog, gente. Ai, que feliz! Vou tentar ler mais livros, não sei quantos eu vou conseguir, mas eu vou mostrar pra vocês qual vai ser a minha próxima leitura. Mas agora eu vou dar uma paradinha, comer alguma coisa. Agora são 6h28 da tarde. Agora eu vou tomar um cafezinho, ficar um pouquinho com o mozão. E vou ver se mais tarde eu começo mais algum livro e eu venho aqui contar pra vocês qual livro eu vou começar. Mas queria dizer que o fim foi magnífico. Aprendeu com os erros. Foram ditas algumas coisas aqui que precisavam ser ditas. Em relação ao acontecimento principal aqui do livro, onde se deu, né, o aprendizado dos dois. E senti muita falta, assim como no outro, da presença masculina do pai, que aqui fala dos pais, tanto aqui como no Amor em Jogo, fala muito dos pais, mas a gente não vê a presença masculina do pai, nem aqui e nem lá. A presença é nula, é zero. Lá o pai tá em alto mar e não tem contato, não tem presença no livro, ele não aparece em nenhum momento, né? Só se fala nele, dizendo que ele é um bom pai, um pai carinhoso, amistoso, mas não tem esse contato com o filho aqui em momento que ele tanto precisa. E aqui, nesse aqui também da mesma forma, o pai existe, mas não é presente, e todas as vezes que o filho precisa, ele dá as costas pro filho, e quem ajuda ele são os amigos, nos dois livros. Ali, no outro, ele ainda tem a avó, né? A presença da avó materna. Aqui nem isso ele tem a presença das irmãs, mas assim, quem realmente envolve ele ali, né, num abraço amistoso, fraterno, são os amigos. Então, assim, eu gostei bastante. E deixa eu corrigir uma coisa que eu falei. Eu falei que as histórias se passam dentro de uma faculdade. Não, gente, se passa no ensino médio. No último ano ali, quem tá a caminho para ir pra faculdade. Por isso que eles se esforçam tanto para jogar e se dar bem no time. Porque o time vai render para eles ali uma vaga na faculdade, tá? Então, eu tinha falado que se passa na faculdade, mas não. Eles estão no ensino médio ali, finalizando, né, com seus 18 anos, para poder ir para a faculdade. Por isso é tão importante
eles se darem bem no futebol americano, porque isso abre bolsas, né, para grandes faculdades de lá. E é isso. Agora eu vou descansar um pouquinho e depois eu venho contar pra vocês aqui qual vai ser a minha próxima leitura. Oi, gente, noite de segunda-feira por aqui. Voltei aqui para atualizar esse vlog de leitura. Então, para nossa terceira leitura, eu escolhi As Férias da Minha Vida. Peguei essa leitura de manhã, fui trabalhar na esperança de conseguir ler alguma coisa, mas eu só consegui ler um capítulo, gente. Então, eu nem computei muita coisa. Parei aqui, ó, no capítulo 2. Parece ser uma história de adolescente também. As meninas aqui têm a idade mais ou menos entre 15 e 17 anos. Eu ainda não sei muita coisa sobre a história. Tá falando aqui que elas estão indo para a Indonésia, curtir umas férias aí. Então, eu não sei muito sobre essa história ainda. O primeiro capítulo não teve quase nada, não abordou muita coisa ainda, mas assim que eu tiver algo para falar, eu volto para falar. Quando eu peguei esse livro, eu fiquei em dúvida se eu pegava esse aqui ou se eu pegava Mil Beijos de um Garoto, que é um livro também que eu morro de vontade de ler. Então, pode ser que se eu não finalizar esse vlog de 24 horas com esse livro, pode ser que eu leia um quarto livro aí, ainda neste vlog. Ontem, a última vez que eu falei com vocês aqui, foi à tarde que eu tinha finalizado o livro. E aí eu fui descansar um pouquinho, aproveitar a noite de domingo, não li mais nada. Hoje de manhã eu acordei e fui trabalhar. E agora eu voltei, tô com um pouquinho de cansaço, mas eu vou tentar ler. Eu parei aqui, agora são 19h46, eu vou tentar ler até pelo menos umas 9 horas, gente. Parei o cronômetro aqui em 12 horas e 27 minutos, vou iniciar ele agora, vou voltar na leitura e será esse livrinho aqui. Esse livro tem 331 páginas, ele é um livro fininho, porém, gente, a diagramação dele é bem apertadinha, tá? Então, a leitura tá um pouquinho mais lenta, assim, perto do que eu li aqui no outro, que eu achei que foi bem mais rápido. Esse aqui eu achei que o primeiro capítulo demorou um pouquinho mais pra mim ler, tá? Então, pode ser que essa leitura seja um pouco mais lenta, apesar de estar bem gostosinho de ler, tá bom? Então, quando eu tiver algo pra falar sobre o livro, eu volto aqui pra conversar com vocês. Vocês já tiveram a impressão de que você tá lendo e você não sai do lugar? Gente, esse livro aqui, ele me passa essa impressão. Não sei se é porque os capítulos são grandes e o espaçamento é cheio. Olha aqui essa página, só pra vocês terem uma ideia. Gente, parece que eu tô lendo, não saio do lugar. Pra vocês terem uma ideia, eu cheguei na página 100. Tô lendo esse livro há 2 dias. Eu cheguei na página 100, no capítulo 11. Caraca, mano. O livro tem 300 e poucas páginas. Não, tá difícil. Bom, gente, hoje é terça-feira. Terça-feira, dia 23 de setembro. Eu coloquei um timer de 2 horas. Que eu cheguei de serviço com muita dor no joelho, gente. Eu tomei um banho e deitei aqui pra ler. Coloquei um timer de 2 horas, consegui ler por 2 horas. Cheguei aqui na página 126 do livro e acho que agora eu consigo falar um pouquinho pra vocês. Basicamente, aqui a gente vai encontrar 3 adolescentes e uma tia, que é a adulta aqui da situação. E basicamente elas estão indo pra República Dominicana, lá em Punta Cana, passar férias. O que acontece? São 2 irmãs, né? A Vivi e a Brenda, que são irmãs. Uma tem 15 e a outra tem 16. 16? 16. 17. Vai fazer 17. E a gente tem a Isis, que é a melhor amiga da Vivi, de uma das irmãs, que é essa que vai fazer 17. E a gente tem a Cecília, que é a tia da Vivi e da Brenda, certo? Quando a Isis, que é a narradora daqui, que é ela que narra o livro, quando a Isis e a Vivi, que são melhores amigas, fizessem 15 anos, elas queriam fazer uma viagem. Só que como tinha a Brenda, os pais delas puseram para as meninas que fizessem a viagem quando a Brenda completasse 15 anos. Ou seja, elas esperaram por 2 anos para poder fazer essa viagem.
E agora, após 2 anos, que a Brenda completou 15, a Vivi tem 17, tá? Acho que 2 meses para completar 17, e a Izzy já tem 17. Elas foram aí pra República Dominicana, pegaram um resort, gente. Sabe aquele resort dos sonhos, que tem tudo à disposição? Só que elas são menores, não podem beber. Então, assim, tem muitas coisas dentro desse resort. Boate, academia, várias piscinas, enfim, gente, muita coisa, muita coisa, muita coisa. E aí, elas estão nesse resort, vão passar um mês nesse resort. E aí, lá elas vão conhecer diversas pessoas, vão fazer amizades com várias pessoas. E aí, dentre essas amizades, a gente vai conhecer aqui o Fred e o Nicolas, que são ambos de São Paulo. A história se passa em 3 cidades. A história se passa com personagens de 3 cidades brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Acho que é isso. Fred é de Porto Alegre, Fred é de São Paulo, o Nicolas é de Porto Alegre, as meninas são do Rio de Janeiro. Então, basicamente, a gente vai acompanhar a história desses personagens aqui, de férias, né? Se divertindo. As meninas ficam loucas para beber o tempo todo, mas não podem. E aí acabam que elas conseguem roubar a pulseira da tia. Elas tomam um porre do caramba. Gente, tá muito divertida a história. Falei pra vocês que eu tô gostando. Só tá um pouco cansativo, porque parece que você lê e não sai do lugar. Mas, ó, basicamente eu já li quase 50% do livro. Espero terminar logo, porque eu tô bem curiosa pra saber o que vai acontecer aqui. A gente provavelmente vai ter romances de verão aqui, né? A Brenda já tá se meio que dando a entender que ela vai se relacionar com o Fred, e a Isis vai se relacionar com o Nicolas. E aí a Vivi, ela tá apaixonada por um professor de zumba, que é um saco, gente. Canta todo mundo, mó mulherengo, nossa, é um tédio. Tô gostando bastante. Depois eu venho contar pra vocês no final, se tem mais alguma coisa legal assim que seria interessante eu falar, mas basicamente aqui é só diversão de um bando de adolescentes de férias, né, se divertindo. Mas é muito legal, tô gostando bastante da história. Gente, mais um dia e eu aqui. Já é quinta-feira. Gente, quem me viu falando que eu queria terminar esse vlog na terça, mas ainda não foi possível, porque esse livro está me segurando. Na verdade, não é nem questão dele estar me segurando, gente. Durante a semana é muito difícil conseguir ler assim tanto, né? Por conta da rotina. Mas, concorda que se fosse um livro mais fluido, eu já teria terminado. Eu estou na página 180. O negócio tá indo, gente. Meu Deus do céu, eu tenho 5 e poucas páginas ainda pra ler e eu não sei como que eu vou terminar este livro. Que a minha vontade, a cada capítulo que eu viro, é desistir. Oh, Senhor, eu preciso acabar, não posso desistir. Mas tá difícil, tá penoso. Ai, gente, tá ficando um pouco chato, sabe? Ai, tem que insistir, não posso desistir. Eu tô em quase 15 horas de leitura. 15? 16 horas de leitura, mas juro pra vocês que eu queria parar e ir pra outro livro. Ai, mas eu vou me obrigar a ler 8 horas que tem ainda. E eu acho que eu não vou nem pegar outro livro, gente, porque esse aqui vai me render a semana inteira, que eu achei que eu ia terminar antes, mas vai render. Tá rendendo, na verdade. Mas é isso, só queria atualizar que hoje é quinta-feira, dia 24, acho que é 24. Tô finalizando aqui, faltam 100 e poucas páginas, o livro tem 350, se eu não me engano. E tá difícil, gente, tá difícil, tá no momento do livro que tá chato, a viagem se tornou chata. Elas começaram a brigar entre si, elas não conversam, e isso me dá um ódio, porque, tipo, se você tem um problema com a pessoa, chega na pessoa e fala: Fulano, eu estou com um problema com você por causa disso, disso e disso. Não fica criando teorias na sua cabeça que não funcionam de nada, e é uma puta de uma enrolação, entendeu?
Porque a personagem que tá narrando aqui, a Isis, ela tem alguns problemas na cabeça dela, que desenvolvem na cabeça dela, mas em vez dela relatar isso e tentar resolver com as primas, com a tia, com os amigos em volta, não, ela fica ali, ai, será que é isso? Ai, mas eu acho que é isso. Ai, eu vou fazer isso porque fulano vai gostar. Ai, eu não vou falar isso porque fulano vai... Nossa, me dá um ódio, porque as coisas não desenrolam, aí só vai vindo problema atrás de problema, porque ela não fala o que ela pensa, e as pessoas fazem o que querem, e vai se tornando chato, né? Não sei vocês, mas eu tô, ó, com o saco bem cheio. Mas enfim, vou continuar minha leitura aqui, mais uma horinha mais ou menos, vou ver se eu consigo avançar aí pelo menos até a página 250. Pra ver se eu consigo finalizar esse livro no mais tardar no sábado. Gente, porque aí eu já termino esse livro e já finalizo esse vlog. Dando ou não 24 horas ali, eu vou finalizar, porque eu não vou pegar outro livro mesmo, porque não vai dar tempo de eu ler. E é isso. Depois eu volto aqui pra falar mais sobre as considerações desse estresse. Bom dia, gente. Vim concluir, né, a leitura de ontem com vocês. Não terminei ainda, porque o vlog, na verdade, terminei o livro, mas terminei o vlog. Falta algumas horinhas ainda. Falta 5 horas, né, pra terminar o vídeo desse vlog. E eu ainda tenho esse tempinho ainda, então eu vou pegar outro livro, mas eu já mostro pra vocês qual eu vou pegar. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o livro que eu finalizei, que foi As Férias da Minha Vida. Eu já tinha falado um pouquinho com vocês ao longo desse vídeo, mas eu só vou finalizar aqui a minha opinião sobre ele. Foi um livro que eu dei 3 estrelas, porque assim, o livro, gente, até a metade, mais ou menos, até uma página 160, 180, ele fluiu gostoso, mostrando aí as meninas indo, chegando, curtindo, conhecendo, fazendo novas amizades, legal. Só que, como eu tinha falado pra vocês, aqui a protagonista, que é a Isis, ela que narra o livro, então ela fala muito sobre ela. Ela é muito pra si, sabe? E ela acaba trazendo questões aqui dentro do livro que ela tem que tratar. E aí acaba que os outros personagens, a gente conhece eles mais pela perspectiva dela. E ela é uma pessoa que ela tem problemas com a mãe, ela tem problemas com as meninas, né? Ela tem problema com ela mesma. Então, são questões aqui que ela, ao longo do livro, ela nos traz, né? Essas dificuldades. Só que tem um momento do livro que, por ela ter essas dificuldades e ela não conversar com as pessoas sobre o que ela pensa, ela é muito introspectiva, ela acaba trazendo vários problemas ao longo do livro, questões que poderiam ser resolvidas, mas não são porque ela não conversa, porque ela não fala, porque ela também fica imaginando coisas e deixa as coisas fluírem da maneira que tem que ser, ou não, né? Porque se você tem um problema com a sua mãe e ela fala coisas que magoam você, você de certa forma tem que mostrar para sua mãe que aquilo te magoa, que te machuca, e não é o que ela faz aqui. Então ela tem vários problemas que ela tem que lidar dentro dela, né? Ela tem coisas que ela tem que resolver, que ela tem que superar. Então o livro trata de algumas coisas legais, apesar de ser um livro bem juvenil, e para mim, que já sou um pouco mais madura, tratar isso aqui como uma coisa chata, sabe, de lidar, gente? São coisas que para mim deveria ser muito mais prático, mas não é para ela. Então acaba que a leitura ficou um pouco cansativa, entendeu? Mas foi bacana, eu gostei, dei 3 estrelas. E agora eu vou pegar outro livro, né? Porque faltam 4 horas, 5 horas ali pra eu terminar. 5 horas pra eu terminar esse vlog. E hoje já é sábado, né? Então eu preciso finalizar. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aquele que eu tava em dúvida de pegar antes daquele ali, que é Mil Beijos de um Garoto. Muita gente fala que gosta desse livro, mas eu já vi muitas pessoas falando que odeia esse livro, que chorou muito, que devastou o coração. Enfim, gosto de ler livros tristes também, mas não sei do que se trata, não procurei resenha na internet, eu só sei que tem um outro depois desse aqui, agora que saiu há pouco tempo, e que eu não tenho, né? Então, vou ler esse aqui se eu gostar, porque já vi muitas pessoas falando que leu o livro e não gostou, então talvez se eu não ler e não gostar, eu não vou continuar. E é isso, gente, eu não consigo escolher um livro com menos de 300 páginas, pra variar, né? Esse aqui, ele tem quase 400, 395 páginas, é um livro bem grosso, não sei se eu vou conseguir finalizar nessas 5 horas, mas juro que eu vou tentar, e aí a gente vai
verificando aqui como que vai ser essa leitura, tá bom? Tô bem feliz porque eu consegui ler aí praticamente, se eu conseguir terminar esse aqui, 4 livros, né? Mas já fico feliz com os 3 que eu consegui ler em 24 horas de leitura. A diagramação desse aqui é uma diagramação bem confortável, é um livro pequenininho, né, ó. É um livro pequenininho, então bora lá fazer essa leitura comigo, pra gente ver se a gente consegue finalizar esse vlog com sucesso. 4 leituras concluídas, vamos ver. Gente, vim atualizar esse vlog. Não sei nem quanto tempo eu não pareço aqui pra atualizar. Ignorem o barulho, porque eu tô lavando roupa, né? E eu tô em 22 horas, gente. Faltam 2 horas pra eu terminar esse vlog de 24 horas lendo. Então, eu parei aqui em 22 horas e 18 minutos. Provavelmente eu terminei esse livro... provavelmente eu termino esse vídeo hoje, porque, né, a intenção é ler por 24 horas, eu já tô me estendendo demais nesse vlog, inclusive eu acho que ele deve estar gigantesco, me perdoem por isso. Mas eu vim atualizar vocês sobre essa leitura, gente. Falar um pouquinho também sobre o livro, porque eu acho que eu não falei muito sobre ele ainda, né? Ou falei, não lembro. Não lembro mesmo, gente, mas enfim, vou dar só uma chapiscada aqui. Eu tô na página 213, vou iniciar a página 213, que é no capítulo 10. Como eu falei pra vocês, esse livro, a diagramação dele é uma diagramação bem confortável. Como o livro é menorzinho, as páginas são menores também, então a gente consegue ter uma leitura mais rápida, mais fluida. Óbvio que isso depende muito da escrita do autor, né? Mas sim, gente, a leitura tá sendo muito fluida, tá sendo muito gostosa, e a minha dúvida aqui era... durante a leitura, até eu chegar aqui na página 213, eu fiz diversas marcações, inclusive, e a minha dúvida é, gente, em que momento... Tudo bem, respeito a opinião das pessoas, né, de diversos leitores, é pra isso que a gente tá aqui, né, pra dar nossa opinião. Mas eu ainda não entendi o porquê do hype das pessoas falarem que não gostam desse livro. Eu gosto muito de drama, então talvez eu esteja gostando do livro por conta disso. Talvez, gente, mas a história é muito significativa. Aqui a gente vai encontrar uma menina chamada... Gente, eu juro pra vocês, eu não sou boa da cabeça, não. Eu devo ter algum problema, sabia? A Pop e o Rune, né? Que fala Rune, não sei se fala Rune, mas escreve R-U-N-E, Rune. E ela é da Geórgia e ele é da Noruega, isso. Ele vem da Noruega quando pequeno ainda, né? Lá na sua faixa de 5 anos. E a Pop já mora na Geórgia, né? Então ele morou lá na Noruega e vem pra Geórgia. E aí ele vai estabelecer a vida dele ali. O pai dele é aquele tipo de pessoa que vai onde o serviço, né, tá sendo explanado ali. Então, nesse momento da vida deles, o pai precisou vir pra Geórgia. E aí é onde os dois se conhecem. Eles vão viver ali no mesmo bairro, na mesma vizinhança, casa lado a lado um com o outro. E eles vão estabelecer ali logo de início uma grande amizade. Então, com 5 anos ali, eles já determinam ser melhores amigos, né? E aí vai passando os anos, lá nos seus meados de 15 anos, os dois já têm aí uma relação, porque óbvio, chega um momento da vida deles ali que eles já não conseguem mais só ser amigos, porque a amizade tomou um outro rumo, e eles acabam se envolvendo. E é um amor muito bonito, tá, gente? Existe muito respeito aqui. O livro não tem cenas hot, assim, visíveis. Pelo que eu vi, tem uma cena hot aqui, não sei se vai ter mais alguma, mas assim, foi muito sucinta, muito levezinha. Mas a história de amor deles é muito bonita. Um prometido pro outro mesmo, sabe? Dá pra ver. E aí a Poppy, ela tem uma perda logo de início do livro aqui. E essa perda que ela tem a faz refletir sobre o motivo do livro, né? Porque ela recebe um potinho e nesse potinho ela tem que colocar todos os significados dos beijos que ela der. E eu achei incrível essa dinâmica do livro. Eu acho que eu dei um tremendo spoiler agora, né, gente? Me perdoem, porque
Eu acho que eu dei um spoiler. Já foi, né? Vou até colocar aqui tem spoiler, porque acho que eu dei. E aí, gente, o que acontece? Talvez não, né? Porque assim, tem um plot muito forte aqui no livro também que acontece depois disso. Porque daí acontece o quê? Eles se separam, gente. Tem um momento aí que acontece uma situação, que ainda não é o plot. Acontece uma situação que os dois vão ser separados. E assim, acabou, né, gente? A gente fica devastado. Foi um momento do livro que eu chorei, que eu falei assim, nossa, não é possível que vai acabar assim, né? Mas tudo bem, não acabou o livro ainda, mas houve essa ruptura no meio do processo deles. Eu fiquei muito, muito triste por eles. E aí ele volta pra Noruega, porque daí o pai estabeleceu um trabalho lá e ele teve que ir embora. E ele não perdoa o pai, ele carrega uma mágoa muito grande, ele se torna uma pessoa muito amarga, muito distante, muito fria. E nesse momento em que ele tá voltado pro sentimento dele, que ele tá na tristeza, que ele tá na amargura, porque a família dele foi embora e tirou isso dele, ela tá vivendo um momento muito difícil e ele não sabe. E aí também é um dos plots do livro aí, que eu acho que talvez eu não tenha dado tanto spoiler. Mas, gente, é lindo de ver o retorno, porque ele volta, depois de 2 anos, ele volta. E eu tô nesse momento do livro, tá sendo muito gostoso fazer essa leitura. Já sofri um bocado, eu acho que eu vou continuar sofrendo. Não acabou ainda, tem 300 e poucas páginas, eu tô em mais da metade do livro. E depois eu venho concluir, mas basicamente eu não vou, acho que falar muito mais sobre isso. É uma história muito bonita de amor, de superação, de perdas, né? E é isso, gente. Eu acho que, assim, eu tô apaixonada por esse livro, sério, apaixonada por esse livro. Eu gostei muito, muito mesmo, até agora, né? Vamos ver daqui pro final se a autora não vai estragar tudo, né? Porque até aqui tá muito bonito. Tô esperando o momento em que eu vou derramar a lágrima novamente, porque eu acho que vai acontecer em breve. E é isso que eu tenho pra falar pra vocês, gente. Vou organizar as minhas coisas aqui, depois eu vou sentar pra ler mais um pouquinho, e quando der as 24 horas eu venho encerrar com vocês, independente de eu ter terminado ou não esse livro, tá? Valeu muito a pena eu pegar ele, eu não esperava uma história tão bonita aqui nesse livro. Eu sempre olhava e falava assim, nossa, ai, esse livro não vai dar em nada. Eu olhava e falava, sei lá, acho que não tem muita relação comigo, muito a ver comigo, acho que tem uma cara de muito, tem muito jovenzinho, mas não, gente, meus vizinhos, tá? São muito barulhentos, enfim. Bom, gente, peço perdão aí, mas é porque o pessoal aqui do lado, eles são bem barulhentinhos, só falam alto, na verdade, né? Mas eu vou finalizar aqui então, vou fazer as minhas coisas e depois eu volto pra conversar mais um pouquinho com vocês pra finalizar esse vlog também, tá bom? Bora! Bom, gente, como vocês bem viram aí, eu acabei de finalizar o vlog, então, 24 horas, nossa, nem eu acredito, gente, sério. Foi meu primeiro desafio, vou tentar ser breve para esse vídeo, já deve estar enorme, mas assim, foi meu primeiro desafio aqui no canal, lendo 24 horas por, né, lendo por 24 horas, e eu tô muito feliz porque assim, não esperava conseguir ler praticamente 4 livros, né, porque eu comecei aqui então com Amor em Jogo, né, que é essa série aqui, que é composta por 2 livros. E eu fiquei muito feliz, porque foram leituras muito rápidas. Então, os livros que já estavam na minha estante há muito tempo, então pra mim o desafio foi muito bacana, porque eu consegui desatolar alguns livros que estavam aqui há muito tempo sem eu ler. Então, pra mim, valeu, sim, foi 10 de 10, tá? Eu acho que eu vou continuar fazendo vídeos assim, por mais que sejam demorados, porque a gente não fica por 24 horas ininterruptas, então acaba que leva mais dias, né? Esse vlog levou mais dias do que eu achei que fosse levar, mas tá tudo bem também, porque foi meu primeiro, então já serve de experiência pros próximos, né? E, gente, eu amei essas 2 leituras. Depois eu peguei, então, As Férias da Minha Vida, que não foi um livro 10 de 10, mas foi um livro muito gostoso. Eu comentei com vocês, falei sobre a minha visão sobre o livro. E o legal de fazer vlog, gente, de leitura, é que você termina o livro e você já coloca a sua opinião ali, né? Já grava o vídeo, já finaliza, já dá a sua opinião, já parte para outra, né? O bom do vlog é isso também, porque as leituras do mês, conforme a gente vai lendo, a gente vai deixando para comentar tudo no final do vídeo. E aí a memória aqui da pessoa não é tão boa mais, né? Então a gente acaba que não lembra. Se eu fosse fazer hoje, o que eu não vou fazer mais, que é vlog de leituras do mês, porque, gente,
Se eu li lá no começo do mês, já dia 5. Chega no dia 31, eu já li mais um monte de livro. Quando chega no final do mês, eu não consigo lembrar, sim, dos nomes. Bom, lendo hoje, amanhã eu já não consigo lembrar do nome do personagem. Eu não sei se acontece com vocês, mas comigo é assim. Então, aqui, ó, finalizei o vlog. Não finalizei o livro, tá, gente? Como esperado. Parei no capítulo 11, na página 273. E falta pouquinho pra eu terminar, ó. Tô gostando muito da leitura. Eu sinto que eu vou, assim, entrar em frangalhos, porque eu sinto que eu vou chorar muito aqui com esse final. Quem já leu pode me falar aí, não me dá spoiler, por favor. Mas eu sinto que meu coração vai ficar destruído com o final desse livro. Sou uma pessoa que eu sou muito romântica, eu gosto muito de ler dramas. Mas esse drama aqui, gente, fala sobre perdas, né? Sobre morte, então, de um grande amor. Então, é uma coisa que a gente demora um tempinho pra recuperar. Eu não finalizei ainda, mas eu tô bem próximo do fim e eu já sinto que eu vou sofrer muito por isso. Eu já tinha falado sobre o livro, então não vou repetir novamente. Avancei um pouco na história, eles estão num momento em que eles estão aproveitando cada dia como se fosse o último. E tá lindo, gente, não vou falar mais porque senão eu vou acabar dando spoiler, não é isso que eu quero, tá? Então, vou finalizar o vlog, depois eu trago em algum momento esse aqui pra vocês, pode ser que seja no próximo vídeo aí de leituras, pode ser, trago pra vocês se vocês quiserem, tá? E aí eu vou finalizar, então, com essas 4 leituras aqui desse vlog de leitura, que pra mim foi tipo 10 de 10, eu gostei muito de fazer esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado também. Foram leituras bem gostosas, bem prazerosas, demorei bastante tempo pra finalizar, mas foi muito satisfatório e quero fazer mais videozinhos, então me fala aí se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês gostaram, né? E deixa um like, não esquece, tá bom? Comenta aqui embaixo se vocês gostaram que eu faça mais, tá bom? Então, vou finalizar, um grande beijo pra vocês, até o próximo vídeo, tchau!